Olá, meus nobres amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui aproveitando um pouco a luz do dia. Deixei a janela aqui aberta, porque às vezes, durante o dia eu fico com a janela aberta aqui. Só fechei por causa dos barulhos, mas a iluminação vai entrar. Porque ao longo do dia eu gosto da luz entrando aqui e deixar um ambiente mais iluminado. Cara, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque eu não consegui, eu subi na mesa, gritei, chutei o computador, xinguei a mãe, cuspi no pai, chutei o cachorro, briguei com o zelador, porque assim, é loucura o que eu tô escutando. É um caso de internação, é um caso de polícia, é um caso onde o Ministério Público tem que olhar, é um caso em que a gente tem que aprender a separar agora. A partir de hoje as pessoas estão se erguendo e eu estou gostando muito de ver isso. Infelizmente eu não sou o líder disso, mas eu gostaria muito que eu fosse o líder de começar o movimento do Estado versus a Igreja. Eu vou escrever um trabalho acadêmico sobre isso e como é importante a gente começar a delimitar territórios dentro disso, tá? A gente está vendo aí a pele do aborto, onde a gente tem os discursos mais estronchos e absurdos vistos, e a igreja tem que começar a ser cerceada em todos os aspectos, e esse daqui é um caso urgente a ser observado pelas autoridades. Senhor André Valadão, eu tenho um amigo meu de longa data que chama Alexandre Valadão, então eu confundi, falei, puta, Alexandre ou André, né? André Valadão. Saudade do Valadão. O Valadão era um cara engraçado. Quando ele ficava bêbado, ele comia os bichinhos de luz, sabe aqueles cupinzinhos que ficavam em volta das luminárias? Ele bebia e ficava comendo os negócios. Completamente louco. Mas uma pessoa de coração muito bom. Bêbado faz merda. Mas saudade do Valadas. Esse cara aqui não. Esse cara eu não tenho saudade nenhuma. Sr. André Valadão incentiva fiéis a não mandarem filhos para a faculdade, porque acaba com a vida deles. As mulheres viram vagabundas, biscates e assim. Cara, assim, eu gritei tanto no vídeo passado. Ai, que eu tive que regravar o vídeo. Eu falei, não, deixa. Vamos escutar o que esse cidadão tanto fala. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Nós temos uma condicional. Se é uma condicional. Se a faculdade vai acabar com a vida do seu filho. Veja, eu não sei o que essa condicional refere-se, uma vez que ele não fez a faculdade, ele não conhece a faculdade, ele não experimentou a faculdade. Se a Coca-Cola vai acabar com o estômago do seu filho, então não tome. Mas ele não tomou para saber se a Coca-Cola vai arrebentar o estômago do seu filho. Se o seu filho vai pegar o carro para dar uma volta no quarteirão e ele bater o carro, não empreste. Mas o se é uma condicional temporal. Ele não vai, não sei se ele vai pegar, eu não sei se ele vai bater. Então, assim, é uma condicional. Eu não posso atribuir um fator a uma condicional se. Mas ele não sabe como aplicar as palavras de uma maneira correta. Sobe no púlpito e, infelizmente, aplica-se o analfabetismo das próprias colocações dentro do seu discurso pastoral. Eu estou para terminar pós-graduação em teologia, teologia sistemática, teologia em religiões comparadas, história do cristianismo, história geral, filosofia, sociologia, estudos afro-brasileiros, teologia, história das religiões, ciência das religiões, dentre outras. Então, eu logo vou ser um belo de um teólogo, cientista das religiões e pesquisador. Tá? Falta pouco, alguns meses. Então, assim, esse é um discurso que, infelizmente, não se aplica à igreja. A igreja, a gente tem que pegar os discursos relacionados à Bíblia e colocar esses discursos nos dias de hoje para que as pessoas possam ter motivação, para que as pessoas entendam realmente o que aconteceu com Cristo, que depois Cristo sobre a ótica da igreja, mas Jesus sobre a ótica, então, da Torá, onde nós temos que entender o que aconteceu dentro de um fator histórico, entender como realmente sairmos de situações conflitantes, como ressignificar nossos problemas na vida, como Jesus traz as palavras de amor, como Jesus traz conforto à família dentro de uma teologia. Porém, pastores sobem no púlpito não para pregar, então, uma palavra realmente de conforto, mas para pregar ódio, raiva, misoginia, homofobia, racismo, que é o que ele, dentro da igreja batista,
da Lagoinha, junto com a sua esposa, fizeram. Então a pregação contra comunidades como LGBTQIA+, torna-se monstruosa. E agora a gente vê misoginia no discurso dele, onde vocês vão perceber como ele trata a mulher. E ele trata de boca cheia, chamando ela de vagabunda. Veja, não é uma discursiva dentro de uma igreja, não é algo que deveria ser colocado, tá? Eu não sou pastor, mas eu acredito que se um dia eu subir num púlpito para fazer uma pregação histórica sobre a Bíblia, eu tenho certeza que eu vou ser aplaudido de pé dentro de uma racionalidade dos fatos e não num discurso de ódio e raiva visto. Faculdade é algo necessário para a existência do seu filho dentro de uma sociedade, em todos os aspectos. Vamos lá. Eu fiz Mauá, que foi um Instituto de Tecnologia Mauá, uma ramificação do campus da engenharia voltado para a formação de administrador de empresa. Eu fui a primeira turma registrada oficialmente pelo MEC, tá? E isso para mim traz uma gratificação enorme. Foram 4 anos assim maravilhosos de educação que eu tive. Tive direito, tive psicologia, tive desde o chão de fábrica até o topo de uma administração. Tive aulas de teoria, prática, matemática financeira, contabilidade, economia. Foram períodos maravilhosos que abriram portas na minha mente, possibilidades de conhecimento, conhecer pessoas, ter influências, ou seja, foi muito legal, tá? Pessoas que saíram de lá, arrumaram muitos empregos bons. Eu lembro que tinha um amigo meu, o Neis era um japonês, ele se colocava como Neis. O Neis arrumou um puta emprego na Oracle, e aí ele trazia as pessoas que estavam lá para a Oracle. Então a Oracle perguntava para ele, eu tenho mais gente lá na Mauá? Tem. E ele empregava as pessoas. Saí de lá, fui para o mercado financeiro, trabalhei 17 anos no mercado de capitais. Foi também um período de aprendizado maravilhoso junto à minha pessoa. Fiz MBA em Finanças junto à FIPECAF, onde eu entreguei um trabalho acadêmico, refazendo o cálculo do beta para ações, colocando ações sustentáveis com um desconto mais aplicado real em sua fórmula. Então, o cálculo do coeficiente de dívida mais o equity, onde a gente tem o beta alavancado, desalavancado, entre outros aspectos. Para quem gosta de matemática financeira, é um show de bola. Esse relatório acadêmico foi publicado e com honrarias deixou meu pai extremamente feliz, dizendo, puta, meu filho, ele alcançou um objetivo. Ver o meu pai feliz e contente, falando, puta, meu filho mais velho conseguiu galgar degraus dentro de uma universidade, conseguiu, fez MBA, se tornou alguém no mercado financeiro, tive matérias publicadas no jornal Valor Econômico, fui capa do jornal Valor Econômico algumas vezes, eu tenho elas aqui, e ingressei na área da saúde, hoje trabalho e atuo na área da saúde com vários cursos, especializações, e me sinto muito honrado e todos os dias eu estudo cada vez mais para sair da base. Tem até mesmo livros aqui em cima da minha mesa que chegaram de antropologia da religião, ou Valadão, livro, isso aqui chama livro. Olha que lindo, cara. Ó, livro, tá, Valadão? Antropologia da religião, ó. Valadão é livro. Olha que você gosta, Valadão. Magia e feitiçaria, Valadão! Olha que lindo, livros! Tá? Antropologia, porque estudar abre portas. Então, esse é um discurso doente, é um discurso ruim, é um discurso que afeta a comunidade dele na igreja, onde nós temos então pessoas dodóis da cabeça aplaudindo um discurso ruim, um discurso de uma pessoa que, cara, assim, eu tinha falado no outro vídeo, mas eu não vou falar, entendeu? Deixa a justiça apresentar realmente as denúncias e a gente vai ver o que o juiz vai predeterminar. Lembrando que o Ministério Público já está em cima do cara, tá? Uma vez que ele já teve um discurso homofóbico. Então, esse discurso ali parece que ele não aprende, tá? Algumas pessoas só aprendem quando a igreja dele é destruída, colocada abaixo e falou, amigão, você não soube usar a igreja? Vai fazer outra coisa da vida, vai vender picolé na garagem. E os idiotas aplaudem. Mano, vai vender picolé na garagem. É o que você deveria estar fazendo, Valadão. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Inferno? Inferno. A faculdade abre portas para as pessoas entenderem e compreenderem muito mais a realidade do que a sua igreja. A sua igreja que é homofóbica, misógina, racista e tem diversos aspectos, inclusive pedófilo.
teve um cara aí que era pedófilo, foi preso em Guarulhos, se não me engano, e ele disse que era da Batista de Lagoinha e que conhecia você. Engraçado, né? Eu acho que o inferno é estar numa igreja onde no púlpito tem um pedófilo pregando. Isso é um inferno. Inferno é saber que quando você vai levar seu filho para a igreja, ele não volta. Onde o pastor queimou o seu filho depois de estuprá-lo. Isso é um inferno. Isso tudo é matéria de jornal. Mas o Brasil é feito de classe A e B, como diria o Emílio Zurita, do Pânico. Analfabetos e burros, que não sabem no Google e escrever crimes da Igreja Batista. Crimes da Igreja Batista de Lagoinha. E vocês vão ver. Isso é um inferno. A faculdade é educação. Você sabe por que você não gosta de educação, ô Valadão? Porque quando tem uma pessoa educada, ou seja, uma pessoa que tem o seu mestrado, o seu doutorado, ele olha para você e dá risada. Porque é exatamente o que você da igreja fez na sua época medieval. Você queimou os livros que iam contra a sua própria instituição. A igreja, ela foi abalada durante 2 momentos na sua história. Nesses 2 momentos foram momentos em que foram totalmente questionadas as estruturas que compunham a igreja. A venda, então, de indulgências, o poder da riqueza da igreja, a destruição, então, dos impérios, onde a igreja começou a questionar o poder dos imperadores e do Estado, começou a tomar o poder do Estado, como a gente vê hoje. Ou você esqueceu da história? Hein? A medicina não poderia abrir os corpos, por quê? Porque a igreja proibiu. A igreja proibia os estudos de anatomia, a igreja proibia os estudos de abertura dos corpos, falando que eu estaria violando Deus. A medicina poderia ter evoluído muito mais se não fosse a igreja. Quantos livros vocês queimaram? A Idade Média, 3 milhões de pessoas mortas, porque negaram, então se curvaram ao imperador, se negaram a curvar a Pedro e todos aqueles descendentes, então, que assumiam a representação de uma igreja teocrática. Vocês mataram pessoas porque elas não se curvaram aos seus imperadores. Vocês mataram pessoas porque elas não se curvaram a vocês em seus púlpitos. As perseguições continuam. E não adianta falar que Trajano estava errado, Marco Aurélio estava errado, que outros imperadores estavam errados. Não estavam. Eles estavam absolutamente corretos. Porque o que vocês estão fazendo é uma doença. É pegar o público A e B, analfabeto e burro, que é realmente suscetível ao seu discurso proselitista doente, e fazer uma lobotomia, fazendo com que as pessoas se tornem burras, que era o que vocês fizeram na Idade Média. As pessoas emburreceram, as pessoas ficaram ignorantes, vocês queimaram livros. E é isso que vocês estão fazendo. Estão fazendo com que as pessoas regridam cada vez mais dentro do nível intelectual, porque é fácil domar burros. Pessoas inteligentes, que tenham, sei lá, meia dúzia de livros em suas casas de teologia, basta pegar livros sobre a patrística, né, os patrísticos, basta pegar livros sobre estudos do iluminismo, da época da razão, da época do descobrimento da física, química, biologia, da época em que realmente médicos afrontavam a igreja dizendo vocês estão errados, que é o suficiente para questionar vocês. Existem dogmas que são publicados, principalmente dogmas papais, que assustam. E você sobe no púlpito para falar, sejam burros. Vocês estão fazendo o que da vida? Sejam burros, doem dinheiro para a igreja, parem de levar seus filhos à faculdade e fiquem completamente à mercê da igreja. Só uma coisa. Igreja não forma ninguém, tá? Pastor formado pela igreja não tem reconhecimento pelo MEC. Pastor deve ser formado por uma faculdade, um instituto de ensino registrado pelo MEC. Então você tem a igreja metodista, que tem uma faculdade metodista. Você tem o Mackenzie, com uma faculdade que ensina então as pessoas ali o método confessional, pastoral, o que seja, onde as pessoas vão se tornar então pastores, por um certificado do Mackenzie.
E isso sim vale a pena. Agora, pegar uma faculdade que não tem reconhecimento, pegar uma igreja que não tenha reconhecimento pelo MEC e falar, se é pastor, vai lá, sobe no púlpito, é essa merda que gera. Não estudem. Sejam burros. Fiquem à mercê da igreja. Os bispos da igreja fizeram isso, viu, Valadão? Quando nós tivemos a reforma da igreja, quem dominava somente a leitura bíblica eram os bispos da igreja. Aí Lutero se levanta, Calvino se levanta, nós temos então um movimento dizendo, cara, isso aí não pode. A Bíblia é para todos. E aí houve uma reforma religiosa banhada a sangue, claramente, onde a Bíblia saiu do grego koiné e começou a passar para o latim, sendo então impressa, para que as pessoas tivessem uma Bíblia embaixo do seu braço e elas pudessem ter a sua própria interpretação dos manuscritos. Saiu do poder de domínio de um bispo de uma igreja para que o povo então tivesse a representação da história do seu Cristo em suas casas. Que é uma coisa que você não quer. Sabe por que você não quer, Valadão? Porque você precisa das pessoas indo lá e escutar um discurso doente como esse. Isso é um discurso doente. E vai piorar. Criou seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma vagabunda? Peraí. Vagabunda. Então aí já entra a misoginia. Ele está chamando vocês, mulheres, de vagabundas. Você que fez faculdade, mulher, sobre a ótica então do senhor Valadão, você é uma vagabunda. Veja, ele enche a boca para falar vagabunda. Isso é misoginia. Veja, vamos para uma realidade no Brasil, vamos para os números, porque pastor não sabe ler números. Ler números, não é ver os números, é ler. Os números, eles trazem respostas. Eu, como, obviamente, 17 anos no mercado de capitais, eu acompanhava índices diariamente. Os índices dizem, eles refletem um momento de como está a economia daquele país, como está a política daquele país, como estão os movimentos do país. Mulheres, elas têm a habilidade natural de dar a vida. Elas geram um filho. O cara vai lá, tem uma relação sexual com a mulher, engravida a mulher e se manda. A mulher fica com a criança, ela tem que ter uma casa, ela tem que ter um emprego, ela tem que ter um nível de faculdade para poder conseguir um emprego bom para sustentar a criança que o vagabundo colocou no mundo. Vagabundo porque o cara sumiu, não paga pensão, não faz nada, não cria criança, não ajuda financeiramente. E o cara cai fora. Então a mulher, ela fica com a responsabilidade de poder ser alguma coisa dentro de uma sociedade buscando um trabalho, uma casa, sustentar uma criança, pegar a criança na escola, buscar a criança na escola, pagar a creche e ter uma vida assim, feliz e sorrir o dia inteiro para realmente falar, não, tá tudo bem. Se alguma coisa dá merda com a criança, ela tem que parar o trabalho para socorrer a criança. O alicerce da família é extremamente fundamental, mas muitas vezes a mulher está sozinha. E você chama a mulher, que torna-se então um elemento fundamental para poder tocar uma casa, uma vida, cuidar da sua própria vida, da sua educação, estudar à noite, fazer curso à distância para poder se especializar, conseguir uma grana para sustentar essa criança, para dar um recurso melhor para ela, para dar casa, comida, roupa lavada, brinquedos e uma educação para essa criança, que vagabunda! Eu tô indo para Marte. Eu não sou desse planeta. Definitivamente eu não sou desse planeta. Eu vou me teletransportar novamente para Star Trek. Eu vou para um outro sistema solar, porque aqui tá uma bosta. Spock. O Spock me leva, cara. Me tira daqui. Não dá, cara. Não dá. Nós temos pessoas que realmente não sabem ver estatística, pessoas que não acompanham a realidade do Brasil, cagando regras e ofendendo mulheres que estão lutando para ter um salário equiparado com os homens, para ter realmente possibilidades melhores na vida, uma vez que muitos empregadores não contratam mulheres porque elas engravidam. E aí tem a licença maternidade, faz com que elas, obviamente, fiquem fora do trabalho e eles, percam dinheiro por causa disso. Então você tem uma diferença monstruosa. Cara, é difícil ser inteligente nesse país. É muito difícil. Você criou para ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Veja, ele está falando que vocês, mulheres, que
dentro desse todo aspecto que eu acabei de falar, não tem Deus no coração. Vocês não são de família, vocês geram família, possibilitam a existência de uma vida no mundo, mas vocês não são de Deus. Veja, ele está podando vocês, mulheres, de terem uma vida. Podando vocês, mulheres, limitando-se vocês a ser submissa ao homem. Submissa ao homem. Aí ela tem um diploma e a rodada. Rodada onde? Rodada em quê? Em emprego? Em trabalho? Em possibilidades de ter uma vida melhor? Rodada onde, carinha? Você acha que o fato dela se tornar, então, uma pessoa inteligente, fazer faculdade, o torna o quê? Uma prostituta? Rodada? Veja, amigão, numa igreja onde seus pastores, eles estupram, violam e violentam mulheres e crianças, eu acho que você devia ficar quieto. Ou você não viu aquele pastor que foi preso em Guarulhos, que fazia parte, então, da sua igreja, que ele violentava mulheres, violentava crianças. É surreal. Infelizmente, parece que as pessoas elas não têm memória. Eu tenho memória. Eu tenho. Então é muito ruim ver uma igreja repleta de pedófilos, de estupradores de mulheres, chamando uma mulher de rodada e vagabunda. Me dói. Imagina para uma mulher. É doida? Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Todo mundo quer ter um filho que conseguiu ser doutor. Doutor, leia-se, pode ser um cara que tenha doutorado, porque é muito difícil ter doutores no Brasil. Pessoas com doutorado hoje são muito difíceis. Ou mesmo um médico. Todo pai sonha que o filho ele consiga atingir o ápice dos seus estudos, que ele consiga ter uma mente aberta, uma mente iluminada, que ele realmente consiga ajudar os outros, que ele consiga atingir objetivos. Todo pai, toda mãe tem sonhos de que o filho consiga atingir seus objetivos. Cara, você vai para o Norte e Nordeste, coisa que você nunca foi, né, Valadão? Você nunca foi para o Norte e Nordeste. Quando você vai para o Norte e Nordeste, os caras, as famílias, eles acabam colocando 2, 3, 4 filhos no mundo e fala, um deles, eu vou colocar todo o meu esforço financeiro para que ele vá para uma faculdade. Eu tenho um amigo meu que fez isso. Um amigo meu que nasceu em Belém do Pará. Pobre, muito pobre. Conseguiu ter o reconhecimento ali dos pais que falaram, esse aqui vai para São Paulo. Foram lá e ele, por meio de incentivos públicos, por meio de recursos financeiros, arrumou um emprego e conseguiu fazer faculdade. Sabe que faculdade ele fez, ô Valadão? Medicina. Hoje ele ajuda os pais. Hoje ele pega o dinheiro dele com o ramo da psiquiatria e ele vai e constrói casa para os pais, compra carro e ajuda os pais dentro daquilo que ele realmente conseguiu como gratificação. Você não sabe o que é isso, né, Valadão? Você não sabe. Você já tem muito dinheiro, você já é um cara muito rico. Provavelmente você já veio de uma classe média. Suas estatísticas, Valadão, são pífias, medíocres e podres. Você não conhece o Brasil, você não estuda a história do Brasil, você não conhece a realidade do povo brasileiro. A sua igreja é uma igreja dodói, é uma igreja doente, Valadão. Aí seu filho tá lá. Doutor. É uma honra ter um filho doutor. Mestrado, doutorado, Eu adoraria ter doutorado. Eu adoraria. Eu vou terminar todas as minhas pós-graduações, viu, Valadão? E eu vou fazer muitas em seu nome. E eu vou fazer todas as minhas pós-graduações, todas que eu puder. Todas. E aí eu vou subir um degrau e vou para o mestrado com toda uma bagagem em teologia, ciências da religião, histórias do cristianismo, tudo. E depois na área da medicina também, viu, Valadão? Vou entrar, não, hoje eu sou um neurocientista, viu, Valada? Mas assim, eu vou entrar em todos os ramos da neuropsicopedagogia, neuropsicologia, eu vou entrar em todos esses ramos. E eu vou subir um degrau dentro do mestrado com toda essa bagagem em nome do Valadão. E aí depois eu vou para o doutorado e eu vou agradecer no meu doutorado, eu vou escrever dentro ali da sinopse dizendo, graças ao Valadão. Vou fazer em seu nome, Valada. Balado, camacaba, lagabaga, lagabaga, lagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus para mim não. Ao contrário, muitos doutores, eles são religiosos,
Afinal, você tem Gerd Tyson, que é um doutor em teologia. Ou você esqueceu que você tem doutores em teologia? Você tem doutores em ciências da religião. Doutorado não envolve somente, unicamente a palavra doutor em medicina. E leia-se, eu conheço muitos médicos que fazem o sinal da cruz ao entrar em um hospital. Eu conheço. Eu conheço muitos médicos, por exemplo, o Deus hebreu, por exemplo, quando você vai no Einstein, todos os quartos possuem ali a sua menorá na porta. E eles fazem a sua reverência. Afinal, é um hospital israelita. Eles têm, então, Deus protegendo as pessoas enfermas. Caralho, Valadão. O analfabetismo bateu na sua porta, hein? Acho que você precisa estudar mais teologia. Doutor em teologia? Tem muitos. Universidade da Alemanha é repleta de doutores em teologia. Porra, Valadão. Isso que dá ser teólogo de igreja. Formado pela igreja. Acabou sua vida. Aí você vem pra igreja, o que eu errei? Em tudo, seu discurso é uma merda, desde o começo ao fim. O seu eu tô falando, Valadão. Você aceitou. Você, papai e mamãe, e se você tá vivendo essa situação, eu tenho boas novas pra você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Se você, papai e mamãe, tem filhos, não pare de lutar pelos seus filhos. Acredite, faça com que eles vão para a faculdade, faça com que eles se tornem mestres, doutores, para que eles possam dar aulas em faculdades, para que eles possam mudar o ciclo das idiotices pregadas por pastores, para que eles possam mostrar que sim, existe um Deus, mas a gente tem que separar o que é, então, um Deus acadêmico, visto pelos estudos acadêmicos, e um Deus proselitista doente, ensinado por um pastor que prega misoginia, que prega homofobia, que tem pastor que foi lá e violentou crianças. Esse não é o Deus que realmente representa você e nem os seus filhos. O Deus que representa seus filhos é o Deus do amor, é o Deus da compaixão, é aquele Deus que faz com que você saia da cama, se movimente, aquele que te dá então uma crença, um belief. Eu quero acreditar que amanhã vai ser um dia melhor porque o dia hoje foi uma bosta, que você consiga sair da sua situação de inércia, poder ser alguém na sua vida. Esse cara, ele ancora você na merda. Ele faz com que você seja insignificante aos olhos de um Deus que diz que colocou sua criação, a sua imagem e semelhança. Peraí, se você é semelhante a Deus e Deus te colocou no mundo com um pressuposto dizendo, velho, seja feliz. Você acha que esse discurso é feliz ou esse discurso é doente? Cara, eu devia realmente subir no púlpito e falar poucas e boas. Mas eu não vou porque a minha religião é budista. Imagina o que eu sei do budismo. Se eu já sei sobre isso no cristianismo. Então o que eu falo para vocês é, cara, isso aqui é um discurso doente. Isso é uma pregação doente. Isso aqui é uma pessoa que realmente vai prestar contas ao Ministério Público, que vai prestar contas às autoridades, que vai realmente pagar pelos discursos de homofobia, discursos de misoginia, dele e da esposa, e o outro lá já está preso por, obviamente, pedofilia, e Deus não encontra-se nesta igreja. Não encontra-se. Na verdade, como diria Jesus, mas as pessoas esqueceram. Deus não está nas igrejas. Deus não está nos estabelecimentos onde esse tipo de pessoa sobe para fazer o seu proselitismo. Deus está dentro de você. Se você realmente acredita no seu Deus, o que eu falo para vocês é, estudem a história da igreja de verdade. Ressignifiquem isso que ele está falando e essa autoridade que deveria deixar de existir para começar a acreditar no seu coração, na sua força de vontade, na sua vontade colocada dentro de uma sociedade que fala para você, ei, você precisa de uma faculdade, ei, você precisa estudar, ei, você precisa ser alguém porque nós da sociedade assim queremos. O estudo faz com que as pessoas aprendam cada vez mais sobre as necessidades, sobre você, sobre um emprego, sobre servir, ajudar. O emprego faz com que as pessoas cresçam. É sério. Não parem a sua vida por um discurso doente como esse. Continuem passo a passo.
com o seu Deus, aquela crença que você tem no seu Deus metafísico, dentro de você, fazendo com que cada dia mais se torne um dia feliz, cada dia mais você não se envolva em confusão, cada dia mais você consiga atingir seus objetivos. Nós já sofremos o suficiente. Sofremos por uma sociedade doente, uma sociedade onde a Câmara dos Deputados, vereadores, senadores ficam fazendo proselitismo doente com a Bíblia embaixo do braço, onde a casa é do povo e não é a casa de Deus. Onde ali a democracia deveria existir e não um proselitismo doente, enfermo, de discursos bíblicos deveria existir. Assim como acontecia na Grécia, onde as pessoas lutavam pelo povo e para o povo, dentro de um discurso real, isso aqui é uma avalanche de merda. E eu falo para vocês, não escutem esse tipo de coisa. Escutem o Deus que vocês acreditam, o Deus que está no coração de vocês, para que vocês consigam ter cada vez mais uma fé para mover as suas vontades. Estudem, ajudem seus filhos a estudar, conquistem objetivos, tornem a vida de vocês feliz dentro de um estado doente, dentro de uma igreja doente, dentro de pessoas que podem derrubá-los com um vídeo desse tipo, doente, ou mesmo com coisas ruins em suas vidas. O Deus de vocês serve para isso, para uma ferramenta de locomoção, para que vocês consigam ver cada vez mais um dia melhor que o outro. Cara, assim, eu sinto pela existência desse indivíduo, eu sinto pela existência da igreja desse indivíduo. Já é o terceiro discurso, quarto discurso que eu vejo que não dá nem pra... Assim, eu devia ter colocado um balde aqui na frente para eu ficar vomitando enquanto eu escuto isso. Bom, é isso, tá? Novamente, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que eu, por meio de técnicas complementares, possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas respostas, né, sobre como tudo é feito e os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas ali, vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você quiser ou puder. Ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.